Começa agora o Ciência Sem Limites, um programa dedicado a mostrar as pesquisas e os pesquisadores da Unesp, especialmente hoje da Faculdade de Ciências. Ciência Sem Limites hoje recebe a visita do professor doutor Osmar Cavassan. Ele é biólogo, pertencente ao Departamento de Ciências Biológicas do campus da Unesp. Seja bem-vindo, professor. Aqui é o Ciência Sem Limites. Vamos falar um pouco sobre sua vida acadêmica, falar um pouco sobre suas pesquisas, sua trajetória acadêmica ao longo desses anos. Muito obrigado pelo convite, é um prazer participar do programa. Nós queríamos saber inicialmente como é que foi a sua formação acadêmica, suas pós-graduações, enfim, conte um pouco para nós sobre essa trajetória aí que passa há alguns anos já, né? Eu sou ex-aluno da Faculdade de Ciências, onde eu trabalho hoje. Era um curso de licenciatura curta, fiz habilitação em Biologia, licenciatura em Biologia, meu mestrado em Biologia Vegetal, eu fiz doutorado em Ecologia na Unicamp e recentemente livre docência em Ecologia de Comunidades. Fale um pouco para a gente sobre essas vertentes, porque falar sobre ecologia às vezes é muito bonito, mas a gente sabe que atrás da palavra ecologia tem um trabalho gigantesco, não só de pesquisa, como também um trabalho braçal de garimpar, de correr, de ver, de analisar todo esse processo biológico, né, professor? A ecologia vista como ciência, né, ela busca justamente conhecer como os organismos se interrelacionam em diferentes espécies, com o seu ambiente físico, e aí eu falo solo, clima e etc. Então ela gera conhecimento e oferece conhecimento não só aos pesquisadores, como à comunidade em geral. A questão ambiental, ela tem também, ela é tratada no sentido de que se determinadas situações se mantenham ou se modifiquem. Então é claro que situações tais como poluição do solo, ar, água, recursos minerais, desmatamento, são situações não desejáveis, então você tem nessa fundamentação por que deve ser mantido ou modificado, militâncias em todos os sentidos, né? Desde grupos organizados, individualmente como cidadão, na esfera governamental e assim por diante. Hoje, o senhor ministra aulas na Faculdade de Ciências, pertence ao Departamento de Ciências Biológicas e dá aula de Biologia. Como é que é a sua vida acadêmica na graduação atualmente? Como professor, eu ministro aula na graduação, ao curso de licenciatura em Ciências Biológicas e também curso de bacharelado. Nós temos as duas modalidades agora. E a disciplina, evidentemente, é Ecologia de Comunidades. Eu ministro também Ecologia de Ecossistemas. E como pesquisador na área de Cerrado, que é uma área que eu me dediquei, que eu escolhi, e pelo fato de nós termos um cerrado dentro do campus, eu tenho uma disciplina também chamada Ecologia de Cerrado. Em nível de pós-graduação, eu trabalho com educação ambiental e ecossistemas terrestres, e nesse ecossistemas terrestre nós incluímos ecossistemas de cerrado. Então, basicamente, o cerrado é um tema frequente tanto nas minhas atividades de pesquisa, nas atividades de ensino, eu faço essa transposição do que foi gerado na pesquisa para o ensino, e nós temos também projeto de extensão, quando nós colocamos esse conhecimento gerado na pesquisa à disposição da comunidade. Professor, antes da gente entrar no tema cerrado, rapidamente, como é que é o nível do ensino hoje na Faculdade de Ciências, tanto na graduação quanto na pós-graduação? O campus de Bauru, ele oferece um ensino altamente de qualidade, né? Eu considero nosso curso muito bom. O grande indicador disso são os alunos egressos, aqueles que são formados e o que acontece com eles depois. A maioria dos nossos alunos que prestam concursos em nível de pós-graduação para ingressar no curso, eles são aprovados, são contemplados com bolsas pela maneira como eles desempenharam, né, as suas atividades, os cursos de pós-graduação. E hoje nós temos uma quantidade muito grande de ex-alunos se doutorando, ou trabalhando em institutos de pesquisa, em universidades públicas, né, já são doutores. Se o curso permite
esse avanço, essa evolução, é porque o curso tem um bom nível. O curso de pós-graduação, que é um curso de Educação para a Ciência, hoje ele tem conceito 5 na CAPES. Na área de ensino de ciências, é o nível mais alto existente no Brasil hoje. Ele está em nível de mestrado, está em nível de doutorado, e ele tem também alguns programas, nós chamamos de PROCAD e DINTER, que são associações com outros cursos de pós-graduação do Brasil, com uma avaliação menor, ao qual nós nos associamos, no sentido de que haja um avanço, né, uma recuperação desses cursos quando estão com nível baixo. Então, se nós temos essa série de atividades, é porque há um reconhecimento de que o curso é bom. Temos uma revista Qualis A1, Qualis A1 significa o nível mais alto nas revistas científicas pela classificação da CAPES, né, que é onde nós publicamos não só coisas geradas nas pesquisas da pós-graduação, como aceitamos também contribuições de outras instituições do Brasil e de fora do Brasil. Muito bem. Você hoje está tendo o privilégio de assistir a entrevista no Ciências Sem Limites com o professor Osmar Cavassan. Professor, o Cerrado é alvo de preocupação ambiental e está em voga, está em destaque nos dias atuais. Nós vamos pedir para ele responder, mas só depois de um breve intervalo. Ciência Sem Limites está de volta. Mostra os pesquisadores e as pesquisas realizadas na Unesp, em especial na Faculdade de Ciências do campus de Bauru. Hoje, recebendo o professor Osmar Cavassan, do Departamento de Ciências Biológicas. O professor Osmar Cavassan é um especialista na área de cerrado. E o cerrado é alvo de extrema preocupação ambiental. Fale para a gente um pouco sobre o cerrado brasileiro, o cerrado bauruense, professor. O cerrado, ele é um tipo de vegetação que recobre uma grande área no Brasil, pelo menos recobria na sua situação original, né? Talvez em extensão ele perde apenas para os ecossistemas da Amazônia, né? Ele ocorre principalmente no Brasil Central, ali em Goiás, Distrito Federal, agora Tocantins, se estende em Mato Grosso do Sul, parte de Minas Gerais e uma pequena extensão pelo interior do estado de São Paulo. É uma área que originalmente não foi procurada para o desenvolvimento de uma cultura, de agricultura, porque o cerrado ele é adaptado a um solo arenoso, muito ácido, com muito alumínio, que não favorece o desenvolvimento de culturas agrícolas. Mas assim que novas tecnologias agrícolas foram se desenvolvendo, com correção de pH, com adubação, e por ser o cerrado, pelo cerrado estar localizado em áreas planas, geralmente, de fácil mecanização, ele rapidamente foi ocupado ou por pastagens construídas por braquiária, ou com plantações de soja, principalmente no interior do país, canaviais e assim por diante. No Brasil, acho que menos que 10% da cobertura original do cerrado ainda permanece, o resto já foi substituído. No estado de São Paulo, que no início do século passado, 21% do estado de São Paulo era coberto por cerrado, hoje nós temos menos que 1% da superfície de São Paulo ainda coberto com pequenos fragmentos remanescentes do cerrado. E Bauru, dá para se ter uma estimativa de área de cerrado no nosso município? Então, o Bauru justamente acontece o contrário, porque Bauru, em relação ao tamanho do município, é um dos municípios que ainda conserva um fragmento relativamente grande, por conta principalmente de 3 grandes áreas protegidas. Uma dentro do campus da Unesp. O campus da Unesp ele está localizado numa área de aproximadamente 200 alqueires, onde mais da metade é reserva legal. E essa reserva legal mantém o cerrado primitivo. Essas imagens que nós estamos vendo agora é do cerrado da Unesp, né? É do cerrado da Unesp, que está dentro da Unesp. E é imagens da onde o senhor desenvolve sua pesquisa, que daqui a pouquinho nós vamos entrar nesse assunto. Nós concentramos as nossas pesquisas principalmente dentro do campus da Unesp. Agora, essa área que nós estamos vendo, ela mede que tamanho que é essa área que o senhor está trabalhando na sua pesquisa?
Olha, existem várias pesquisas em desenvolvimento. As áreas de recuperação de cerrado que nós estamos fazendo agora é uma área de aproximadamente 1 hectare. É uma área experimental. Mas nós temos outras pesquisas e dependendo das suas características, ela não tem um limite de área, né? Por exemplo, um levantamento florístico da flora, por exemplo, ela se estende por todo o campus, né? E extrapola os limites do campus, uma vez que vizinho nosso nós temos o Jardim Botânico Municipal de Bauru, que é uma outra área protegida, que também mantém uma grande área de cerrado, e continuando, nós temos uma reserva ecológica do Instituto Lauro Souza Lima, que pertence à Sociedade Beneficente Genésio de Carvalho Aguiar, que também tem um fragmento bastante grande. Agora, o senhor falou em área protegida. Essas áreas não podem, por força da lei, ser devastadas? Existem várias formas de proteção. No caso de Bauru, é uma reserva legal. Por ser reserva legal, ela não pode absolutamente ser perturbada ou devastada em hipótese alguma. E essa área, ela gira em torno, podemos estimar em quantos alqueires? 100 alqueires aproximadamente, da reserva legal do campus de Bauru. Sim, mas a área total de Bauru, estima-se em quanto? Aproximadamente 400 alqueires. 400 alqueires e alqueires paulista, que mede 24.200 metros. 24.200 por alqueire. Então é uma área aproximadamente de 400 alqueires se nós somarmos a reserva do Instituto Lauro Souza Lima, a Unesp, o que é reservado dentro do Jardim Botânico Municipal de Bauru, e a reserva legal da Unesp e alguns pequenos fragmentos localizados em propriedades particulares. No seu ponto de vista, a que se deve essa proteção? São atitudes de pessoas conscientes? Em parte, sim. É claro que essas instituições, por localizarem em fazendas muito grandes, quase toda coberta de cerrado, e partindo de um histórico onde cerrado ocorria em solo ruim para a agricultura, eles não tiveram a preocupação de derrubar. Associado a algumas pessoas que tinham essa necessidade, ou tinham uma visão, né, maior, que era importante preservar esses fragmentos de cerrado. Isso aconteceu no Instituto Lauro Souza Lima, com o antigo administrador Oswaldo Cruz. Isso aconteceu no Jardim Botânico Municipal de Bauru, que nós participamos da criação ainda há 3 décadas atrás, né? Inicialmente como Parque Ecológico de Bauru. Isso aconteceu dentro da Unesp também, justamente pela presença do Departamento de Ciências Biológicas, cuja característica principal do nosso curso é na área ambiental. Então nós enxergamos aquele ambiente como uma área necessária à preservação de uma biodiversidade, ser para nós um laboratório de pesquisa e também um local para atividades práticas de campo, aulas práticas de campo, que nós entendemos ser muito mais rica que as aulas teóricas de sala de aula. Perfeito. Professor, o senhor falou em pesquisa. Eu queria que o senhor destacasse, nós vimos imagens agora da área onde o senhor realiza as pesquisas. Qual é o nome da pesquisa atual que o senhor está trabalhando e que nós vamos falar daqui a pouquinho? Qual é o nome? O nome é Transposição de Galharia na Recuperação de uma Área Degradada de Cerrado. Notem que galharia e transposição numa área degradada. Você vai saber disso em instantes, após um breve intervalo. Ciência Sem Limites está de volta. Hoje recebendo a visita do professor Osmar Cavassan, do Departamento de Ciências Biológicas da Unesp Campus de Bauru, da Faculdade de Ciências, especialista em cerrado. Professor, fale sobre essa pesquisa que o senhor está desenvolvendo, que nós tivemos lá, temos aí algumas imagens que já foram reproduzidas. Conte o processo e como o senhor teve essa ideia de recuperar uma área degradada com galharias, com galhos, ou seja, com, entre aspas, entulhos de uma outra área que foi retirada do cerrado, o senhor depositou nessa área. Conta pra gente esse processo. A restauração ecológica de uma área degradada, tradicionalmente ela é feita a partir da produção de mudas, aclimatação em viveiros, a implantação no local, adubação, irrigação, combate a formigas. É um processo caro, difícil e demorado. Recuperação com cerrado ainda é muito mais difícil, porque é difícil produzir mudas. As sementes germinam com uma baixa proporção, crescem muito devagar e sabemos muito pouco da recuperação do cerrado.
No entanto, todo o processo hoje que visa a restauração do cerrado, a remoção da vegetação do cerrado, ela exige um processo de recuperação. Então, baseado em alguns experimentos que alguns colegas fizeram na Mata de Araucária, em Santa Catarina, e alguns aqui na Mata Atlântica, na construção do Rodoanel, onde toda aquela biomassa que era retirada no local a ser desmatado, era depositado no local onde se pretendia restaurar, e observando que aquilo brotava ou germinava, formando rapidamente uma nova floresta, nós resolvemos fazer o mesmo para o cerrado. Então, quando a Unesp obteve autorização para a construção da residência estudantil, foi exigido pela CETESB um projeto de restauração ecológica de uma área de cerrado, coisa que pouca gente sabia, nem os pesquisadores. Então eu aproveitei e pedi que todo o material que foi removido daquela área onde foi construída a residência estudantil fosse depositado numa área destruída há muito tempo, né? Era uma caixa de empréstimo. E que não teve recuperação natural. E que não tem potencialidade de recuperação natural. Espalhei aquela galharia. Estamos já no 2º ano observando o que está acontecendo. E como é que é feito? Esses alunos, os alunos do senhor, os pesquisadores, outros professores, eles vão lá e trabalham em que sentido? Nós temos uma equipe, na parte vegetal, nós temos uma equipe formada de alunos de graduação, com projetos de iniciação científica, temos uma colega em nível de pós-doutoramento, a doutora Veridiana, e alunos de pós-graduação. Convidei 2 colegas, um da área de vertebrados e outro da área de vertebrados, para observarem os animais que estão ocorrendo naquela área. E nós estamos observando periodicamente o que está acontecendo. Lá está havendo um processo de sucessão ecológica, onde algumas espécies surgiram inicialmente a partir do brotamento ou de germinação de sementes. Estamos vendo a chegada de sementes ou pelo vento ou trazido por animais, e os resultados são muito interessantes. Por exemplo, com menos de 2 anos que esse material foi depositado, hoje nós já temos árvores de 5 metros de altura. Agora, o senhor recebeu alguma verba, algum órgão de fomento se interessou e está financiando esse projeto ou por enquanto está com a cara e a coragem? Quando nós começamos esse projeto, nós tínhamos um recurso da FAPESP, que era um recurso para um projeto chamado Biodiversidade no Cerrado, que envolvia conhecimento da biodiversidade e recuperação. Como o projeto se estendeu por 6 anos, é um prazo limite, quer dizer, nós começamos esse trabalho especificamente no final dessa verba, ele foi suficiente para continuarmos com o trabalho. A grande vantagem desse trabalho, por exemplo, é que ele é um trabalho barato. Ele não exige muito equipamento, não exige material, quer dizer, o que nós tínhamos no início daquela verba da FAPESP foi suficiente para dar esse start, para dar esse início. Então, e justamente pelo fato dele ser barato e se os resultados forem interessantes, é um projeto que nós poderemos recomendar sempre que alguém tiver a necessidade, por força de lei, de recuperar uma área de cerrado degradado. Agora, o senhor não aplicou nenhum tipo de adubo, não aplicou nenhum tipo de defensivo, enfim, não colocou nada para atrair os animais, os insetos, nada, apenas depositou a galharia lá. Exatamente, a galharia vai formar o adubo pela sua decomposição. A galharia vai servir de puleiro para atrair os animais que trazem as sementes. Então, é justamente um processo natural de adubação, é um processo natural de fertilização com sementes e estruturas que brotam, e é um processo natural de construção de puleiros e habitat para a fauna. Agora, aonde o senhor quer chegar? De que forma o senhor já pode concluir alguns resultados com a sua equipe e com esse trabalho? O tempo que o senhor vem fazendo toda essa movimentação, o senhor vai responder dentro de alguns instantes, logo depois do intervalo. Professor Osmar Cavassan fala desse projeto de recuperação de área degradada do Cerrado Bauruense. Um instante só. Ciência Sem Limites está de volta. Hoje, recebendo o professor Osmar Cavassan, Departamento de Ciências Biológicas, Faculdade de Ciências da Unesp Bauru. Ele desenvolve um trabalho de recuperação
do cerrado em uma área degradada. Professor Osmar, nós sabemos que esse material que o senhor está trabalhando foi retirado do local da moradia estudantil, que, creio eu, mais de 2.000 metros quadrados foram devastados ali para a retirada desse material. Há quanto tempo o senhor trabalha e que conclusões que o senhor pode adiantar para quem está em casa, está nos vendo, de pontos positivos e se há algum ponto negativo até então nesse período? Essa remoção desse material que foi depositado na área experimental foi há 2 anos. Por isso que estamos fazendo uma avaliação. A cada ano nós fazemos uma avaliação para ver justamente a evolução. Os resultados obtidos até então, eles comprovam aquela suposição de que realmente nós não precisaríamos investir. É possível refazer uma vegetação sem investirmos em produção de mudas, coleta de sementes, germinação, adubação, o que encareceria o projeto. Então, esse é o grande vantagem do projeto. Ele é eficiente e ele é muito barato. Praticamente, eu só indiquei aonde o caminhão tinha que depositar a galharia. Então, praticamente, custo zero. Custo zero. Alguns resultados interessantes é que, além de espécies de cerrado, pelo fato de nós modificarmos as características do solo pela decomposição daquela matéria orgânica, é que espécies de matas também estão surgindo. Então, pode-se observar, por exemplo, árvores de 4, 5 metros, que já estão bem desenvolvidas. Nós notamos algumas leguminosas lá no local também. Leguminosas é um grupo, uma família botânica bem representada na região de Bauru, no interior do estado de São Paulo. E é importante para esse processo? Sim, todas são importantes igualmente. As leguminosas, em especial, elas têm uma capacidade muito grande de fixação de nitrogênio no solo, que é um tipo de adubação natural. Então, essa é outra vantagem bastante grande. Outro resultado interessante é que não são só as árvores que surgem, nós temos uma diversidade muito grande de formas de vida. Então, forma de vida arbórea, forma de vida arbustiva e temos também trepadeiras em grande quantidade. Trepadeiras que igualmente também produzem matéria orgânica pela serapilheira, também servem de habitats para os animais, também são fontes de néctar para as abelhas, para os insetos, para a formação de ninhos. Então nós temos uma diversidade muito grande de espécies já acontecendo, espécies vegetais. Isso vem se comprovando também nas espécies de artrópodes, que são animais invertebrados. E nós temos observações de muitos animais vertebrados já também naquele local lá, que é proveniente do entorno, que ainda é mantido, daquela reserva. Que tipo de animais, professor? Olha, tatu, coati, veados, teius, são observados com muita frequência. Muitas aves, são observadas, jacus, nós temos várias espécies que o colega que é especialista poderia dizer melhor, mas já tem uma relação relativamente grande. Mas esses animais estão lá em função do depósito dessa galharia e dessa recuperação também, podemos dizer assim. Sim, porque nós deixamos uma área controle. O que é área controle? Área controle é uma área semelhante à que existia antes da deposição. Quer dizer, sem receber? Sem receber. E na área controle permanece uma área só com braquiária, que é uma gramínea invasora, uma gramínea africana, onde a diversidade vegetal é mínima, pequena, praticamente uma única espécie, onde existem poucos animais, onde não há o local adequado para os animais buscarem alimento, terem como puleiro, fazerem os seus ninhos. Quer dizer, notamos os benefícios. Infelizmente, estamos chegando ao final. Mas eu gostaria que o senhor falasse, pela sua experiência, não tendo esse processo de galharia, teríamos uma vegetação ou árvores ou uma recuperação tão evolutiva quanto o senhor está tendo agora com esse processo? No estado em que ela se encontra hoje, pelos métodos tradicionais bastante caros, nós não teríamos, com certeza, um desenvolvimento da bela vegetação como observado nesse processo. Professor, muitas pessoas que estão em casa ou que têm um pedaço de terra, um sítio, uma fazenda e queira fazer essa recuperação, como é que ele entra em contato com o professor Osmar Cavazinho? E o senhor está disposto a implementar e ampliar esse seu projeto? Veja, a ampliação está limitada pela quantidade de área desmatada. Infelizmente, isso é um ponto negativo. Porque para você depositar a galharia no lugar, você é retirado outro.
Mas as construções existem, muita gente está retirando e não está sabendo onde Então, levar, né? ela só poderá acontecer quando for autorizado pelos órgãos governamentais, CETESB, IBAMA, etc., o desmatamento de uma área de cerrado. Então, por lei, eles teriam que recuperar. E esse é um processo que eu recomendo. Porque senão não teria sentido. Se nós tivermos que recuperar sem ter de onde tirar essa galharia, esse processo é inviável. Perfeito. Notem que o trabalho do professor Osmar Cavassan é extremamente relevante e de muita importância. Você pode contactá-lo no Departamento de Ciências Biológicas da Faculdade de Ciências, www.fc.unesp.br. Clica lá em Departamento de Ciências Biológicas, Corpo Docente, professor Osmar Cavassan. Professor, obrigado da sua visita. Nós vamos convidá-lo novamente porque nós sabemos que o senhor tem um projeto de extensão de visitação do Cerrado. E veja bem, visitação do Cerrado aberto para toda a comunidade. Prazer em tê-lo aqui e o senhor já recebe o convite para retornar muito em breve no Ciência Sem Limites. Eu agradeço pela oportunidade e agradeço também pelo convite. Ciência Sem Limites chega ao final. Hoje falamos com o professor Osmar Cavassan. Voltaremos numa nova oportunidade. Até lá.